Acalme seu coração. Se você trabalha num lugar que tem mais cacique do que índio, não se preocupe. Você não está sozinho. É nóis, mano. E na videoaula de hoje vamos falar sobre o cisma do Ocidente, ou cisma de Avignon, ou cisma papal, né? O que raio foi isso? Foi um momento dentro da história da Igreja Católica onde teve uma fragmentação do papado, onde num determinado momento a Igreja tinha 3 papas, ou um papa e 2 antipapas, né? O problema era saber quem que era o antipapa e quem que era o papa nesse meio do caminho. Mas, cara, que raio que é isso? O que foi esse evento? Bom, então, para a gente conseguir entender aí o cisma do Ocidente, ou o cisma de Avignon, né, a gente vai ter que entender primeiro o que diabos é um papa. Então, começando lá, vamos pensar o seguinte: o papa, ele não é simplesmente um líder religioso. É alguma coisa além disso, porque ele não é apenas assim, um orientador religioso, né? O Papa, ele é um chefe de Estado, mas não de um Estado da forma como a gente entende de uma forma mais ortodoxa, né? Porque o Estado papal, ele não precisa necessariamente ter um território, né? Hoje a Igreja Católica tem lá o Vaticano, né? Durante a Idade Média tinham lá os estados eclesiásticos, né, que ocupavam boa parte do que é a Península Itálica. Mas a ideia de autoridade do Papa avança um pouco para além disso. Porque, assim, falando grossamente, todo mundo que é católico é súdito do Papa. Né? Por quê? Porque o Papa é o grande orientador de todo esse grupo. É aquele cara que diz qual que é o preceito moral, qual que é a regra, qual que é o comportamento, né, que deve ter esse sujeito. E esse sujeito aí acata essa regra e acaba seguindo o que diz esse chefe de Estado, que inclusive pode interferir dentro da política, né? Quando essa liderança acaba orientando quais os caminhos que devem ser tomados, né? Qual é a forma mais correta, a forma mais ética de se agir, acaba tendo uma interferência muito forte. Bom, cara, quando aconteceu aí o cisma do Ocidente, ou o cisma de Avignon, ele ocorreu ali entre o final do século XIV e o começo do século XV. Cara, então estamos falando de um momento pré-reformas protestantes, ou seja, dentro do Ocidente, a grande figura religiosa que existia era o Papa, porque assim tinha meio que uma igreja única, né? E então vamos pensar que quando surge esse cisma do Ocidente, a estrutura da igreja vai sofrer um abalo gigantesco, porque quem que é a real autoridade da igreja? Né? Quem é o cara que realmente vai justificar o poder do rei, coroando ele em nome de Deus? Né? Quem é que vai dizer para a população que o líder político mais correto a ser seguido deve ser fulano ou cicrano? Né? Então, esse abalo dentro da igreja, inclusive, é algo que vai auxiliar no século XVI surgirem as reformas protestantes e ter uma real fragmentação da igreja cristã. Bom, o problema do cisma de Avignon começou muito antes aí da própria divisão do papado. Começa em 1309, porque nesse momento a França era regida por Filipe IV, também conhecido por Filipe o Belo. A história do Filipe o Belo é bastante complicada, a gente não vai nem trabalhar nesse vídeo aqui, né? Mas durante o reinado de Filipe o Belo ele se envolveu numa série de guerras, passou por uma série de crises dentro da França e começou a ter uma série de problemas financeiros e o cara resolveu taxar a igreja, taxar o clero para poder compensar esse problema financeiro. Né? E óbvio, a igreja não gostou muito dessa ideia de começar a ser taxada, né? E começou a reagir contra o Filipe o Belo. O Filipe o Belo teve uma ação bastante truculenta nesse momento. Ele fez o quê? Ele basicamente sequestrou o Papa, né? Então ele forçou o Papa a sair de Roma e reestabeleceu a sede da igreja não mais em Roma, mas em Avignon, na França. Né? Então o Papa ficou
cativo do rei da França, e obviamente assim qualquer reação do Papa ao rei da França poderia sofrer uma retaliação, né, sem grande vigilância, sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo ali com o Papa. Então o Papa ficou ali cativo entre 1309 e 1377. Bom, você pode imaginar que não ficou apenas um Papa nesse momento aí, né? Mas durante todo esse período aí, a sede do papado não era mais Roma, mas passava a ser Avignon. Bom, passado aí tanto tempo da sede do papado, a sede da igreja em Avignon, o Papa Gregório XI percebe que a situação mudou, que a igreja já está mais forte, que o conflito com a França já não é mais tão marcante, e ele percebe que é possível restabelecer a sede da igreja em Roma, né, o que daria mais estabilidade da igreja, porque estaria dentro de um estado eclesiástico, né, ia ter uma autonomia maior, e ele sai de Avignon e restabelece a sede em Roma. O problema é que não durou muito. Em 27 de março de 1378, né, logo após o deslocamento de Avignon para Roma, o Papa morre. Né? E quando o Papa morre, né, surge lá o Concílio de Cardeais, que vai resolver eleger o novo Papa. E nesse momento aí tão delicado da história da igreja, esse concílio começa a pensar na situação e acaba decidindo que era um momento de eleger um Papa italiano, né, para garantir que esse cara continuasse em Roma. E vai surgir um nome lá importante, que era um cara chamado Bartolomeu Prignano. Né? Esse cardeal, Bartolomeu Prignano, era um cara bastante conservador e acabou sendo eleito Papa e vai assumir o título aí de Urbano VI. Desculpa, eu tô com a cola aqui do lado porque os nomes são a série, posso acabar me confundindo. Então ele assumiu o nome de Urbano VI. E o Urbano VI, como eu disse, era um cara bastante conservador e ele vai começar a ter uma ação muito rígida dentro da igreja, né? Vai inclusive ter uma crítica muito forte ao próprio Concílio de Cardeais e vai gerar um certo desconforto nesse momento. Né? Então, apesar dele receber o apoio de boa parte dos cardeais, sendo ele Papa, inclusive de 2 cardeais que vão ser eleitos antipapas aí posteriormente, né? Quando começa o papado do Urbano VI, esse círculo de cardeais vai começar a achar que elegeram o cara errado, né? E justamente nessa tensão que surge, um grupo de cardeais descontentes com Urbano VI resolvem fazer uma nova eleição e montam um novo concílio e elegem um novo Papa. E esse novo Papa, né, gerou ali um choque de poder ali entre o Papa eleito, o Urbano VI, e esse novo Papa. E o que esse novo concílio com esse novo Papa faz? Resolve voltar a Avignon e vai lá e estabelece uma nova sede. Quem seria esse Papa? Esse seria o Papa Clemente VII, ou Antipapa Clemente VII, que vai ter uma sede em Avignon. Bom, esses 2 papas coexistindo vão gerar uma quebra dentro da igreja e que não podia ser aceita muito bem, né, pela própria igreja. Então, um papa vai acabar acusando o outro de ser antipapa, um vai excomungar o outro e os 2 papas vão se declarar os verdadeiros papas da igreja cristã. E aí vai surgir um problema terrível que vai ser um racha dentro dos reinos, né? Que vão começar a olhar para essa divisão dentro da igreja e encontrar uma oportunidade de acabar se valorizando e sobrepondo o seu poder político sobre o poder do Papa. Porque nesse momento era muito mais interessante o Papa ter apoio dos reis do que os reis terem apoio dos papas. Olha só o tamanho da bagunça. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Do lado do Papa de Roma, do Urbano VI, ficaram quem ali? Portugal, Dinamarca, Inglaterra, Flandres, o Sacro Império Romano Germânico, Hungria, os territórios do norte da Itália, Irlanda, Noruega, Polônia, Suécia. Do lado do Papa Clemente VII em Avignon, ficou quem? França, Aragão, Castela, Leão, Chipre, Borgonha, o Condado de Saboia, Nápoles e a Escócia. Né?
esses territórios vão acabar decidindo por esse ou por aquele papa, inclusive por conflitos entre eles. Por exemplo, o rei de Portugal acabou apoiando o Papa de Roma, porque o rei de Castela apoiou o Papa de Avignon. E nesse momento, Portugal e Castela estavam dentro de um conflito muito tenso, inclusive de disputas territoriais, de problemas dinásticos entre os dois países. E eles vão acabar escolhendo qual Papa era o seu, de acordo com a escolha do Papa do outro. Então, não existia mais uma unidade da igreja e a justificativa do poder dos reis acabou ficando muito confusa e a própria população começou a olhar para tudo aquilo e começou a interpretar de, o que está acontecendo aí? De onde que vem o real poder? Quem é que Deus está apoiando? Será que o poder do rei é realmente um poder dado por Deus, né? Quem que é o Papa verdadeiro? É aquele que o meu rei diz que é o verdadeiro Papa? Ou é aquele que eu acredito que é o verdadeiro Papa? Né? Será que tem um verdadeiro Papa? Olha a quantidade de conflitos, de tensões que vão acabar surgindo aí, que vão gerar problemas principalmente dentro da própria igreja. A coisa foi ficando tão confusa que em 1409 um novo concílio acaba se reunindo e elegendo um novo Papa, Papa Alexandre V, que vai ser o Papa de Pisa. Então, nesse momento, passam a ter 3 papas ao mesmo momento. O Papa de Roma, o Papa de Avignon, o Papa de Pisa. E cada um deles declarando que os outros papas eram antipapas e que, portanto, eram hereges e excomungaram eles. Olha o tamanho do caos que isso gerou. Cara, era o momento da igreja ruir de vez, mas acontece o quê? Os cardeais acabam se articulando novamente e percebendo a possibilidade de um fim da autoridade religiosa, eles acabam montando um novo concílio em 1414. E por fim, esse concílio, que durou ali um prazo de 3 anos, vai de 1414 até 1417, o que eles fazem? Depõem os 2 antipapas, o de Avignon e o de Pisa, faz com que o Papa de Roma abdique e elege um novo Papa, que aí passa a ser o Martinho V, reunificando novamente toda a igreja em torno de um único Papa. Então, só para a gente ver aí a dimensão disso e a quantidade de tempo que vai passar, só passar para vocês uma listinha de quem eram esses papas e como eles vão estar convivendo mutuamente, né, nessa disputa de poder. Então lá, lista dos papas de Roma durante o Cisma do Ocidente. Começa lá com o Papa Urbano VI, que é Papa de 1378 até 1389, substituído então pelo Papa Bonifácio IX, que vai de 1389 até 1404. Depois dele entra o Papa Inocêncio VII, que vai de 1404 até 1406. E por fim, o Papa Gregório XII, que vai de 1406 a 1417. Paralelamente, estava lá em Avignon o Papa Clemente VII, que foi Papa de 1378 até 1394, então substituído pelo Papa Bento XIII, que vai ser Papa de 1394 até 1417. E em Pisa também teve 2 papas. O Papa Alexandre V, que foi Papa de 1409 até 1410, e depois o Papa João XXIII, que foi Papa de 1410 até 1417. Olha o tamanho do conflito aí, olha o tamanho da tensão que gerou durante esse momento, onde toda a ideia de quem que é o líder religioso, onde estão as chefias, qual que é a justificativa do poder, vai passar a ser extremamente questionado. Ou seja, as reformas protestantes que vão surgir ali um século depois, com Lutero, Calvino, Zwinglio, né, Henrique VIII, entre outros, vão ser um desdobramento desse momento de tensão que a gente está vendo agora, que é a crise do Ocidente, ou cisma de Avignon.
E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa é a Projeto Sutônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.